O assunto agora é a situação das ambulâncias aqui em Cascavel. Ontem nós mostramos uma denúncia grave, um pedido dos vereadores aqui de Cascavel, da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, porque alguns veículos parados aqui em Cascavel. O prefeito Leonardo Paranhos se manifestou ontem, depois que nós mostramos ao vivo, trouxemos aqui a indignação de moradores, falamos do problema todo enfrentado pelos pacientes. O que estava acontecendo? Dos 19 veículos, das 19 ambulâncias, 13 estavam paradas pelos mais variados problemas. Olha esse pneu aí, ó, careca. E esses são os veículos que fazem o transporte, tanto dentro da cidade quanto intermunicipal, entre outras cidades, de pacientes aqui de Cascavel, que precisam ir a Curitiba ou outras cidades para qualquer tipo de atendimento. E esses veículos todos parados, 6 apenas rodando. Isso começou a gerar muita reclamação e acendeu o alerta da Comissão de Saúde da Câmara, que foi pedir explicação ao secretário Miroslav Bailac. Obviamente que diante dessa pressão e desse problema gravíssimo, o prefeito se manifestou. Eu até entendo, uma ambulância que fundiu o motor ou que houve um acidente grave, ela tem um tempo maior. Mas com uma ação simples de você buscar uma alternativa, de remanejar, por exemplo, o pneu. Eu fui lá no pátio da CESOP e encontrei lá uma ambulância que foi capotada. Ela nem se recomenda fazer a recuperação. E os pneus estão bons. O que vai ser feito com aquela ambulância? Ela vai possivelmente para o inservível, que é um leilão para as pessoas comprarem a sucata. Mas por que não aproveitar os pneus dessa ambulância e colocar à disposição? Então, com um simples detalhe, você evita um grande problema. Porque o grande problema é você ter pacientes que recebem alta, mas precisa da ambulância, porque ele vai para casa e vai ter o atendimento continuado da secretaria. Então, essas coisas não podem acontecer, elas precisam ser resolvidas. Hoje, com essa pequena ação, já retornou 3 ambulâncias, trocando um pneu de cada uma. Lembrando que as viaturas têm 4 pneus rodando, tem o estepe. Em caso de necessidade, usa o estepe, coloca aquele pneu que está com menos qualidade para ser estepe, né? Então, já voltou 3, amanhã nós teremos mais 3. E também nós temos 3 em oficinas. Uma que tem um problema apenas de pastilha, que com 700, 800 reais resolve. Uma outra que tem um problema no... não é no motor, ela tem um problema que está aquecendo demais no radiador, precisa ser resolvida. E temos uma outra que é um problema mais grave, que demora aí mais uma semana. Então, até o final da tarde, possivelmente nós estamos com 9 viaturas à disposição. Então mudou, saiu das 6 para 9. Há um avanço, há um fôlego aí, mas o prefeito se comprometeu que nas próximas semanas todos os veículos estarão possíveis de rodarem aqui por Cascavel, mesmo outras cidades. É o mínimo que a comunidade espera, é o mínimo que o contribuinte espera ter. Na necessidade de usar um carro da prefeitura para um transporte de paciente, que ele esteja apto, que ele esteja em condições de rodar. Afinal, como nós recebemos em várias mensagens ontem, nós pagamos antecipadamente para isso. No pãozinho que você compra, na farinhazinha que você leva para casa, no combustível, enfim, são os impostos que se traduzem em serviço de qualidade. Deixa eu falar de uma vez. O assunto agora é a situação das ambulâncias aqui em Cascavel. Ontem nós mostramos uma denúncia grave, um pedido dos vereadores aqui de Cascavel, da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, porque alguns veículos parados aqui em Cascavel. O prefeito Leonardo Paranhos se manifestou ontem, depois que nós mostramos ao vivo, trouxemos aqui a indignação de moradores, falamos do problema todo enfrentado pelos pacientes. O que estava acontecendo? Dos 19 veículos, das 19 ambulâncias, 13 estavam paradas pelos mais variados problemas. Olha esse pneu aí, ó, careca. E esses são os veículos que fazem o transporte, tanto dentro da cidade quanto intermunicipal, entre outras cidades, de pacientes aqui de Cascavel, que precisam ir a Curitiba ou outras cidades para qualquer tipo de atendimento. E esses veículos todos parados, 6 apenas rodando. Isso começou a gerar muita reclamação e acendeu o alerta da Comissão de Saúde da Câmara, que foi pedir explicação ao secretário Miroslav Bailac. Obviamente que diante dessa pressão e desse problema gravíssimo, o prefeito se manifestou. Eu até entendo, uma ambulância que fundiu o motor ou que houve um acidente grave, ela tem um tempo maior.
Mas com ação simples de você buscar uma alternativa de remanejar, por exemplo, o pneu. Eu fui lá no pátio da CESOP e encontrei lá uma ambulância que foi capotada. Ela nem se recomenda fazer a recuperação. E os pneus estão bons. O que vai ser feito com aquela ambulância? Ela vai possivelmente para o inservível, que é um leilão para as pessoas comprarem a sucata. Mas por que não aproveitar os pneus dessa ambulância e colocar à disposição? Então, com um simples detalhe, você evita um grande problema. Porque o grande problema é você ter pacientes que recebem alta, mas precisa da ambulância, porque ele vai para casa e vai ter o atendimento continuado da secretaria. Então, essas coisas não podem acontecer, elas precisam ser resolvidas. Hoje, com essa pequena ação, já retornou 3 ambulâncias, trocando um pneu de cada uma. Lembrando que as viaturas têm 4 pneus rodando, tem o estepe. Em caso de necessidade, usa o estepe, coloca aquele pneu que está com menos qualidade para ser estepe, né? Então, já voltou 3, amanhã nós teremos mais 3. E também nós temos 3 em oficinas. Uma que tem um problema apenas de pastilha, que com 700, 800 reais resolve. Uma outra que tem um problema no... não é no motor, ela tem um problema que está aquecendo demais no radiador, precisa ser resolvido. E temos uma outra que é um problema mais grave, que demora aí mais uma semana. Então, até o final da tarde, possivelmente nós estamos com 9 viaturas à disposição. Então mudou, saiu das 6 para 9. Há um avanço, né? Há um fôlego aí, mas o prefeito se comprometeu que nas próximas semanas todos os veículos estarão possíveis de rodarem aqui por Cascavel, mesmo outras cidades. É o mínimo que a comunidade espera, é o mínimo que o contribuinte espera ter. Na necessidade de usar um carro da prefeitura para um transporte de paciente que ele esteja apto, que ele esteja em condições de rodar. Afinal, como nós recebemos em várias mensagens ontem, nós pagamos antecipadamente para isso. No pãozinho que você compra, né, na farinhazinha que você leva para casa, no combustível, enfim, são os impostos que se traduzem em serviço de qualidade. Deixa eu falar de móveis